pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a outra frente, a frente B. Então nós fechamos duas aulas na frente A, 13 e 14. Hoje nós vamos trabalhar com a aula 13 e posteriormente a 14 da frente B ali de vocês, que é a parte de geografia humana, tá bom? Então nós vamos trabalhar com geoeconômica 5, que é o título ali na apostila de vocês, mais especificamente as fontes de energia. Aqui tem bastante assunto, tá, pessoal? E eu diria para vocês não ficarem só no material. Se possível, aí, complementar com leitura, que volta e meia aparece. Isso numa Folha de São Paulo, no Estadão, ou então em outros sites da internet, como, por exemplo, o BBC Brasil. Sempre tem alguma coisinha nova a respeito da questão energética do Brasil e do mundo, né? Então, os dados aqui apresentados, eles foram ali do momento em que foi fechada a apostila. Então, algumas coisas aqui, de repente, podem ter mudado nesse ínterim, né? Entre o fechamento da edição da apostila e os fatos hoje relacionados com energia. Mas, de forma geral, gente, eu vou aqui mostrar para vocês, né? Passar para vocês dar uma visão geral, tá bom? Da produção de energia no Brasil, tá? Bem, gente, vamos começar pela hidroeletricidade. A hidroeletricidade, ou seja, as hidrelétricas, né, são aí a principal responsável pelo abastecimento domiciliar, industrial e agrícola no Brasil de energia. Olha bem o que eu estou falando. Quando fala de agricultura, quando fala de domicílio e quando fala de indústria, a energia que vem da hidroeletricidade é a maior fornecedora, é responsável aí por quase 75% da geração de energia no país, tá bom? Então, inclusive, há uma preocupação muito grande com essa seca agora no sul do Brasil, de a gente ter uma redução na geração de energia. Nós vamos depender das outras regiões no Brasil que tem ali as hidrelétricas, digamos, com seus lagos um pouco mais preenchidos, né, com volume de água mais alto do que aqui no sul do Brasil. Bem, a hidroeletricidade, gente, ela para ser explorada, lembra lá que ela precisa ser em rio de planalto, ou seja, eu preciso de uma queda d'água que gera energia cinética e essa energia cinética vai então gerar a energia elétrica, né? Vai ter a conversão e vai formar a energia elétrica, tá? As hidroelétricas, elas são muito caras em termos de implantação, tá bom? Então o custo geralmente é alto, mas a energia ali resultante é barata. Como o Brasil, grande parte do seu território é de planalto, e nós temos aí rios de grande volume nesses planaltos, então nós acabamos, a partir dos anos ali 50, optando justamente por essa geração de energia, que é barata para nós, tá bom? Mas a implantação sempre extremamente cara. Só para vocês terem uma ideia, a represa de Capivari e Cachoeira terminou de ser paga agora, faz 2 anos, né? Depois de quase 50 anos da instalação e todo o processo de geração que ela realiza esse tempo todo, terminou de ser paga agora. Então é um empreendimento geralmente caro que o Estado é obrigado a realizar. Iniciativa privada não tem agulha na bala para fazer isso, tá? Ela é hoje muito aconselhada porque com o problema do aquecimento global, né, nós temos aí, no caso da energia hidroelétrica, na hora da geração da energia, eu tenho uma baixa emissão de gases, né, de monóxido e dióxido de carbono, responsável pelos gases do aquecimento global. Porém, não podemos esquecer, gente, que geralmente a instalação dessas hidrelétricas causam impactos ambientais, sim. Tá? Formação de lagos, retirada dos ribeirinhos, florestas às vezes que são ocupadas com esse lago, com essa água, ou então terras férteis. Então ela gera um impacto ambiental na sua implantação. Na sua operação é baixo esse impacto, tá bom? Bem, a bacia mais utilizada no Brasil para geração de energia é a bacia do Rio Paraná, então ela já está aí com 75% da sua capacidade já instalada, então falta pouco aí para nós fecharmos os 100% nessa bacia. E aqui tem o maior potencial, vem aqui comigo, tá? É a bacia do Amazonas, principalmente os seus tributários. Então cuidado com isso. O Rio Amazonas pode gerar energia elétrica aqui no Brasil? Não.
porque é um rio de planície, certo? Você tem ali quase 3.000 quilômetros de rio e a variação, a queda de altitude é de 50 metros, ou seja, é impossível você gerar energia no rio Amazonas. Mas nos seus tributários, ou seja, afluentes como Xingu, Tapajós, Madeira, você ali sim tem alto potencial de geração de energia. Tá? Nós iniciamos esse processo nos últimos 20 anos, então com construção ali de 3 grandes usinas, 2 no Rio Madeira, tá? Giral e Santo Antônio, e um no Rio Xingu, que é Belo Monte, certo? Então mostrando que aos poucos nós devemos aí ocupar essa bacia na geração de energia. Gente, as 3 maiores represas no Brasil, maiores geradoras de energia, são aqui Itaipu, que está no Paraná, vocês conhecem bem, Belo Monte, que está no estado do Pará, no Rio Xingu, né? Está sendo aí finalizada, e Tucuruí, que também está no Pará, no Rio Tocantins, tá bom? Tem várias outras represas, vocês têm uma relação ali na apostila, então dá uma olhadinha depois nessa relação. Bem, gente, segunda fonte de energia aí, que nós temos na sequência da apostila, é o etanol. O etanol, ele surgiu lá nos anos 70, em si, certinho no ano de 75, tá bom? E na época nós não chamávamos de etanol, nós chamávamos de álcool, né? Então, era o famoso pró-álcool. Ele vai surgir em 75, gente, como uma resposta à crise do petróleo de 73. Então, 73, você tem os preços dobrando no mercado internacional, o Brasil começa a gastar muito com importação de petróleo, não podemos esquecer que nós temos uma dependência muito forte no que diz respeito de transporte no Brasil em relação ao petróleo, e para minimizar, para diminuir esse impacto, este custo, se iniciou um programa chamado Pró-álcool. Então, pagou-se ali para fazendeiros e os usineiros ampliarem a área de plantio de cana-de-açúcar, ampliar o setor industrial ali com novas usinas, para fornecer aos carros de passeio um novo combustível, que é o álcool, né? Nos anos 80, você vai ver que esse programa deu muito certo, praticamente a frota toda do Brasil era de álcool. Mas no final dos anos 80, começa a haver um abandono do etanol. Por quê? Porque o petróleo tem o seu preço caindo no mercado internacional, e nos anos 90, o petróleo ele fica mais barato. Então as pessoas tendem a retornar a esse combustível, tá bom? O programa quase que foi, na verdade o programa foi extinto pro álcool, mas continuou, né, a produção do etanol. Esse etanol, ou esse programa aí, ele vai ganhar uma sobrevida com os carros flex a partir ali do final dos anos 90 e dos anos 2000. Então esses carros vão dar uma sobrevida ao programa, né, de bicombustíveis no Brasil, no qual hoje você tem a possibilidade de poder escolher quando é que você vai usar o etanol ou quando você vai usar a gasolina. Em alguns lugares é bem vantajoso o etanol, principalmente nas regiões produtoras desse combustível, né, próximas a áreas produtoras. Por exemplo, no Paraná o etanol é relativamente aí competitivo. Se você for para Santa Catarina, não compensa colocar o etanol, tem que ser a gasolina. Por que Santa Catarina tem o etanol tão caro? Eles não têm área produtora desse combustível, tá? Bem, gente, recentemente nós temos aí uma corrida na geração agora de novas fontes limpas de energia, que é a energia eólica e solar. O Brasil ainda está engatinhando nesse sentido, tá? Nós temos já usinas, parques eólicos importantes. Então, se você for lá na apostila de vocês, na página 5, vocês têm alguns complexos aí importantes. Eu diria que destaque, principalmente aqui no sul do Brasil, tá? Para o parque eólico em Osório, no Rio Grande do Sul, foi um dos primeiros a serem instalados, mas vocês têm vários ali no Nordeste. Os parques eólicos vão justamente explorar o quê? Ventos constantes que nós temos no território brasileiro. Não é em todo lugar que você pode instalar parque eólico, tá? Então, há lugares específicos. Por exemplo, o estado do Paraná tem um parque eólico? Tem.
parque eólico ali em Palmas, no interior do estado do Paraná, no Planalto, né, no alto de um planalto, em que tem esse vento constante, nós temos um parque eólico. Há algumas limitações na adoção desses parques. Tá? O custo de implantação deles é muito caro, porque todo o material é importado, nós não temos produção da base desses moinhos, né, e de todo o sistema aqui no Brasil. Então, há uma limitação nesse sentido na implantação desses parques, certo? Também temos aí iniciativas de parques de energia solar, usinas de energia solar. No Nordeste, eu diria que é uma boa alternativa, vocês têm até uma imagem interessante lá, né, em Tuá, no interior do Ceará, nós temos ali uma usina instalada com placas, né, de energia solar, gerando essa energia lá no Nordeste, região que é muito interessante você ter justamente esse tipo de fonte de energia, porque a gente sabe que chove pouco e é uma alta insolação o ano todo, tá? Bem, gente, vamos para outra fonte de energia, essa aqui mais conhecida de vocês, que é o petróleo. Petróleo, gente, para geração de energia elétrica não é negócio, tá? Não é negócio. Então, o petróleo no Brasil, ele tem importância para o transporte e os seus derivados. Então, plásticos, tintas, certo? Material sintético de forma geral. Quem controla a produção de petróleo no Brasil ainda é a Petrobras, apesar de que em 97 nós tivemos aí, né, o fim do monopólio estatal sobre o petróleo. A Petrobras é hoje uma empresa de economia mista, mas que tende aí a ser futuramente privatizada. Então, a tendência é você ter esse mercado sendo aí progressivamente ocupado pelo setor privado, outras empresas entrando na produção, na extração e refino do petróleo. Tá? A Petrobras, a empresa foi criada em 53 por Getúlio Vargas e, como já falei para vocês, ainda é a principal exploradora desse recurso no Brasil. Tá? Em 2006, nós conseguimos autossuficiência, ou seja, passamos a extrair e produzir todo o petróleo necessário para o nosso consumo, e com pré-sal nós passamos aí para um alto potencial de produtor e exportador de petróleo. Tá? Petróleo brasileiro não é um petróleo de qualidade como o do Oriente Médio, ele é um petróleo muito mais direcionado à produção de asfalto. Tá? Um petróleo mais grosseiro. Então, o Brasil ele faz uma troca com o Oriente Médio, em que nós mandamos o nosso petróleo para lá e importamos gasolina refinada do Oriente Médio, certo? Por isso, às vezes, a oscilação no valor da gasolina. A gente produz petróleo no Brasil, mas nós fazemos essa troca. E a gasolina, que é um refino do petróleo, sai muito mais caro do que o petróleo bruto. Tá? Que nós mandamos para lá. Então, com isso, nós somos obrigados, às vezes, a fazer os reajustes, né, no preço lá na bomba final da gasolina, certo? Sobre o petróleo, é importante aí também destacar, né, gente, que a Petrobras tem vendido aí nos últimos tempos partes da sua distribuidora e também das suas refinarias, que devem ser, muitas delas, privatizadas, tá? Outra fonte de energia é o gás natural. O Brasil não é um grande produtor de gás natural, se não me engano, na apostila ali, nós estamos em 31º lugar em termos de reservas, tá? Nós, na verdade, usamos as nossas reservas de gás, que estão principalmente na Amazônia, tá? Com o gás que nós importamos da Bolívia. E esse gás natural é todo ele direcionado para termoelétricas. Então, foram construídas várias termoelétricas no Brasil, a gás natural, para justamente repor ou aumentar a nossa geração de energia, já que a hidroeletricidade, às vezes, não tem como se expandir tão rapidamente. Então, uma hidrelétrica demora 10 anos, às vezes, para você implantar. Já uma termoelétrica a gás, 2, 3 anos já está operando. Então, o Brasil tem aí optado, nos últimos tempos, pelo uso do gás natural, principalmente nos grandes centros urbanos, tá? Grandes regiões metropolitanas, onde nós temos também as refinarias da Petrobras. Bem, gente, outra fonte é o carvão mineral. No Brasil, nunca foi muito popular, tá?
porque o carvão brasileiro é uma porcaria, para ser sincero. Então, inclusive para siderurgia, ele não é nem usado. Ele é de uma qualidade tão baixa que não é usado para siderurgia. A gente importa carvão mineral ou então usa carvão vegetal para a produção de aço, né, nas siderúrgicas. Mas no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, ele é usado em termoelétricas, tá bom? Porque eles têm um déficit muito grande de energia, já que a hidroeletricidade lá é limitada. Então eles precisam de outras alternativas, entre elas o carvão mineral. Nos últimos tempos, gente, tem se aberto ali, com destaque a usina, a termoelétrica de Candiota, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Se iniciou um processo interessante nessas termoelétricas, que é a dessulfurização do carvão mineral. Então, tira-se o enxofre desse carvão e, com isso, o impacto ambiental no uso dessa fonte de energia diminui consideravelmente. Então, Candiota é uma dessas primeiras termoelétricas em que nós vamos ter esse processo e que tem dado bons resultados, tá? Mas, como eu falei, é regionalmente limitado. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná, a Copel está pensando em reabrir algumas dessas termoelétricas a carvão, porque nós também temos carvão aqui, tá bom? Então tem um estudo sobre isso e, claro, usando esse sistema de retirada de enxofre do carvão. Energia nuclear, gente. Bem, Programa Nuclear Brasil-Alemanha foi assinado ali em 1975, mas o Programa Nuclear existe antes disso. E desse acordo, o Brasil construiu 3 usinas, tá? Claro que a ideia era o Brasil ter mais de 50 usinas nucleares, mas acontece que é uma energia meio cara para nós. Então não compensa fazer um grande investimento nesse setor. De qualquer forma, qual foi o interesse do Brasil nesse sentido de gerar energia nuclear? Controlar todo o processo, da extração do urânio ao enriquecimento e geração de energia. Tá? Então o Brasil tem aí uma tecnologia que poucos países têm nesse setor, é referência inclusive. Mas essas 3 usinas aqui demoraram quase que 40 anos para serem construídas. Tá? Começou lá nas décadas de 70 e terminou, acho que no mandato do Lula, que foi a última ali, Angra 3. Certo? Inicialmente, essas usinas elas eram para ser apoio à geração de energia no Sudeste, quando faltasse ou tivesse problema em hidroeletricidade. Então, elas seriam acionadas. Hoje, elas estão funcionando a pleno, porque há um déficit nesse sentido, e elas deixaram de ser só um sistema de apoio, passaram a ser um sistema aí constante de fornecimento de energia. Por último, gente, aqui pega a nossa região, que é rica no chamado folheiro pirobituminoso, que a gente chama de xisto também, só que é errado falar xisto, o nome certo é folheiro, tá? Nós temos uma usina aqui em São Mateus do Sul que tritura esse xisto, derrete e ele transforma em óleo, tá? Porém, mais recentemente, o folheiro pirobituminoso se tornou interessante por conta de um processo nos Estados Unidos chamado de fraqueamento, em que se retira o gás desse folheiro pirobituminoso. Então, há 4 anos atrás, a Petrobras aí iniciou toda uma pesquisa e também um estímulo no sentido de quem quisesse explorar o gás aí de xisto, que o pessoal chama desse folheiro pirobituminoso, na geração de energia. Tá? Nós ainda estamos engatinhando nesse sistema, tá, de fraqueamento, mas nós temos essa usina e esse potencial aí futuro de geração de energia no país, tá? Gente, deem um en passant, porque há muita coisa. Deem uma lida na apostila em todo o material, façam os exercícios que são importantes para a fixação de vocês, certo? Porque é bastante coisa aqui. Gente, fico por aqui e espero vê-los muito em breve, né, com as aulas presenciais. Um abraço a todos.